Oi, turma, eu sou Rita Menezes, professora de RPG e professora também do curso online Avaliação da Coluna. E hoje eu vim aqui para falarmos sobre a cefaleia cervicogênica. A cefaleia cervicogênica, ela é uma cefaleia que muitas vezes é confundida com outras cefaleias benignas, mas principalmente com a enxaqueca sem aura, né? E o papel do fisioterapeuta, ele é fundamental para ajudar o paciente nessa situação. E aí eu quero convidar vocês a assistir esse vídeo para que vocês possam saber diferenciar exatamente e saber o que é a cefaleia cervicogênica e poder ajudar os seus pacientes. Então, eu vou dar algumas dicas aí nesse vídeo que vão fazer você conseguir diferenciar com muito mais facilidade, muito mais da forma como você talvez já esteja acostumado. Então, eu tenho até uma vivência em relação a isso, porque eu tive uma cefaleia cervicogênica. E a ironia do destino sempre é assim, né? O profissional da área de saúde, ele não se trata ou demora de se tratar, e o que vai acontecendo é que a patologia vai crescendo e vai se associando com outras patologias, ficando mais difícil o diagnóstico, né? Então eu passei por vários neurologistas, eu tinha uma cefaleia muito grande todos os dias e com uma situação de fotofobia intensa, junto com a fonofobia. Eu não conseguia ouvir barulho, eu não conseguia ouvir nenhum ruído, não conseguia nenhum feixe de luz, porque ela aumentava de uma forma absurda, né? Então eu passei, inclusive, períodos longos, né, dentro do quarto. Isso me impediu de trabalhar e me impediu de ter uma vida, né, me relacionar com as pessoas. Então, como eu passei por isso, eu sei o que é você sentir uma situação dessa, né? Você estar numa situação dessa. É muito difícil. E ironia do destino, porque eu sou especialista em cervical, mas quando é com a gente não consegue enxergar isso, né? Eu fui a vários neurologistas, até que eu cheguei a um neurologista que me ajudou a começar a diminuir o sintoma que eu tinha, para que eu pudesse começar a buscar um tratamento, né? Aí eu fui buscar um tratamento fisioterápico na minha própria clínica, né? Com fisioterapeutas que trabalham comigo e que aprenderam comigo, né? Então, foi aí que realmente eu consegui me liberar dessa sintomatologia, né? Meu tratamento durou 9 meses, geralmente numa situação de uma cefaleia crônica, como a minha tinha se tornado, normalmente você leva no mínimo 1 ano, né, para você conseguir até mesmo poder fazer um diagnóstico preciso da cefaleia, né? E em 9 meses eu fiquei completamente curada, nunca mais eu tive isso, né? Então, assista esse vídeo que você vai gostar. O que é a cefaleia cervicogênica? Então, vamos ver as descrições clínicas, em primeiro lugar, da cefaleia cervicogênica. Então, como o próprio nome está dizendo, há um envolvimento muito importante da cervical em relação a esse tipo de cefaleia, né? E essa relação da cervical com a cefaleia, ela está se tornando cada vez mais aceita. Então, essa terminologia, ela terminou se estabelecendo, né? Então, esse tipo de cefaleia, que nós vamos falar agora, é mais conhecida mesmo como a cefaleia cervicogênica. Esse diagnóstico de cefaleia cervicogênica, na verdade, foi descoberto em 1983
onde um pesquisador chamado Jade, com seus colaboradores, ele terminou não só denominando, né, mas também definindo esse tipo de cefaleia. Outras denominações já tinham sido dadas, como cefaleia de origem cervical, cefaleia cervical, ou cefaleia vertebrogênica, ou cefaleia espondilítica. Mas terminou que a denominação cefaleia cervicogênica tem sido mais aceita e mais utilizada, né? Então, de 1983 até 1987, Jade e os colaboradores dele, né, eles se aprofundaram mais nesse tema. Então, eles propuseram à Sociedade Internacional de Cefaleia para incluir a cefaleia cervicogênica como uma entidade distinta, ou seja, como uma patologia específica, né? Então, seria de categoria do número 11, e eles terminaram descrevendo a cefaleia, sendo que depois de 1987, o Bogduk que finalizando de definir, de descrever completamente a cefaleia cervicogênica. Então, começou pelos IJADs, né? Uma dor referida, percebida em qualquer região da cabeça, causada por uma fonte nociceptiva primária, né, nos tecidos músculo-esqueléticos inervados pelos nervos cranianos, né? Uma classificação recente da Associação Internacional de Estudo da Dor adiciona mais um critério, né, que é o critério de fazer a liberação da cefaleia por um bloqueio anestésico desses diferentes nervos cervicais superiores como fator diagnóstico, ou seja, anestesiando todos esses nervos. Se a cefaleia passasse, então era uma cefaleia cervicogênica, ou seja, era uma cefaleia vinda dos nervos cervicais superiores, né? A complicação aí, né, dessa tentativa de diagnóstico ou esquemas de diagnóstico começou a criar uma certa confusão. Então, ela foi dividida em dois estudos recentes de Pearson e Carson, que relataram em 81 pacientes com dor cervical ou dor radicular de braço, né? Então, eles puderam concluir que as cefaleias que tinham uma irradiação para o ombro ou para membro superior, em 67% dos casos, eram cefaleias cervicogênicas. Quando aplicaram o critério da Sociedade Internacional de Cefaleia, eles verificaram, nesses mesmos pacientes, que 81% dos casos poderiam ser denominados de cefaleias cervicogênicas. Agora, ao usar os critérios de Jastad em 1990, apenas 28% dos casos foram definidos como cefaleia cervicogênica. Então, terminou que os critérios mais aceitos foram os critérios de Bogduk, né? Então, Leone e colaboradores aplicaram todos os diferentes esquemas em 940 pacientes, então um número bem maior, então muito mais aceitável cientificamente. Então, todos esses pacientes tinham cefaleias primárias, né? Então, eles encontraram pouquíssimos pacientes que manifestaram uma característica exclusivamente da cefaleia cervicogênica. Então, eles encontraram
vários pacientes também com características da cefaleia cervicogênica, da cefaleia insalvas e da enxaqueca, né? Então, todos esses outros casos, eles poderiam ser confundidos, né? Então, não estava ainda muito claro a definição do que seria cada tipo de cefaleia dessas. De fato, os limites entre cada tipo de cefaleia, né, eram muito pequenos, né? E eram e continuam sendo, né, bastante confusos, porque geralmente o médico ele não teria assim, todos os dados de imediato para fazer um diagnóstico preciso, né, certeiro, objetivo, né? Então, em particular, o que nós vemos é que vários pacientes com cefaleias diferentes podem estar sendo tratados, né, com ou uma medicação errada ou uma interferência em relação à fisioterapia ou às indicações médicas, enfim, né? Então, houve muito conflito em relação aos diagnósticos de cefaleias, né? Então, o que eles foram descobrindo a partir daí é que existiam muitos sinais clínicos físicos da cefaleia cervicogênica, né? E então eles poderiam fazer alguns exames físicos que pudessem determinar e exames radiológicos também para verificar como é que estava a situação da região cervical superior, né? Eles começaram a caracterizar a cefaleia cervicogênica como uma dor unilateral, sem side shift, né? Ou seja, sem uma translação de pescoço e cabeça, uma amplitude articular do pescoço reduzida, a dor ela piora com o movimento e o paciente tem incômodo na região cervical e na cabeça em determinadas posições do pescoço. Ele tem uma pressão suboccipital, então é uma cefaleia de base de crânio, associada ou não com uma dor radicular, ou indo para o ombro ou indo para o braço. A dor também pode ser irradiada do pescoço para a cabeça, principalmente a região frontal e temporal, né? Mas também poderia se localizar na região ocular. A intensidade era moderada, sem latejar, e havia uma variação do período, né, de duração da dor. A dor poderia ser em ondulações contínuas, então como se ela aumentasse, diminuísse, isso continuamente, né? E outros fatores podem estar associados à cefaleia cervicogênica, como náuseas, vômitos, tonturas. Então, isso aí já caracteriza mais a cefaleia cervicogênica, porque a cefaleia tensional, por exemplo, ela não provoca náuseas, vômitos e tonturas, né? O paciente pode ter a fotofobia ou a fonofobia, a dificuldade de deglutição, a visão turva no olho do mesmo lado da cefaleia. Se o padrão da dor de cabeça não está muito claro, né, para que se possa fazer um diagnóstico de imediato, e se o clínico não inclui a avaliação do pescoço no exame físico que ele faz no paciente, fica muito difícil de diagnosticar, porque a cefaleia cervicogênica ela tem uma relação com a sintomatologia de pescoço muito maior do que
atencional, né? Então, pode haver um diagnóstico errôneo, né? Aí entre a cefaleia atencional, a cefaleia insalva, a cefaleia de enxaqueca sem aura, né? Então, esses diagnósticos podem ser rotulados aí no paciente, e a possibilidade e a oportunidade de se fazer um diagnóstico correto de cefaleia cervicogênica se perde, né? Então, é preciso encontrar a causa da cefaleia. Desta maneira, a prevalência da cefaleia cervicogênica, né, ela provavelmente será subestimada. Então, de acordo com Bogduk, a fonte, a origem cervical, né, da dor de cabeça pode estar em qualquer estrutura nervada pelos 3 primeiros nervos cervicais. Isso foi um ponto básico que Bogduk colocou, né? E é isso que vai definir a cefaleia cervicogênica. Então, nós vamos encontrar vários mecanismos de origem da cefaleia cervicogênica. Vamos começar a ver os mecanismos extrasegmentários, né? Então, essa cefaleia pode estar vindo dos músculos longos que vão desde o occipital até o tórax, que são o esplênio do pescoço, o esplênio da cabeça, o longuíssimo do pescoço, o longuíssimo da cabeça, o trapézio e o ecômodo. Então, a cefaleia pode ser uma dor referida de um desses músculos. O músculo occipitofrontal, ele também é um fator importante aí para provocar a cefaleia cervicogênica, né? Então, ela tem que ser considerada como uma dor cranial, e aí vai ser uma dor localizada exatamente nessa região, né? Occipitofrontal. A artéria vertebral, ela pode estar presente na síndrome de Barré-Liou, ou então na insuficiência vértebro-basilar, né? Que também é chamada de síndrome isquêmica vértebro-basilar. Então, qualquer complicação, ou osteofítica, ou por uma diminuição da luz do vaso, ou por uma situação de ateroma, ou então de torção, né, ali na coluna cervical, pode provocar um episódio, né, de desmaio e com uma isquemia cerebral rápida, né, de pouco tempo, desmaio, e sempre que isso acontecer, né, como esse problema não é só do sistema músculo-esquelético, neuromusculo-esquelético, o paciente, ele, de qualquer forma, ele tem que fazer obrigatoriamente um diagnóstico diferencial com o seu cardiologista e com o seu neurologista clínico. Então, é fundamental que ele faça esse diagnóstico diferencial, porque pode ser por uma situação de compressão craniana ou pode ser por uma situação de arritmia ou de arritmia cardíaca, né? Então, tem que ter o diagnóstico diferencial. Ainda nesse mecanismo extrasegmentar, nós vamos encontrar a cadeia simpática ascendente, o gânglio cervical superior, pode ter também a compressão ou irritação das estruturas simpáticas, gerando aí uma dor cranial e interferindo na regulação vasomotora craniana. E todos estes fatores, eles podem favorecer o aparecimento da cefaleia cervicogênica, né? Agora, em relação aos mecanismos intersegmentares. Os mecanismos intersegmentares, né, são de origem
articular ou muscular. Então, nós vamos ter aí as articulações interapofisárias e intervertebrais. Vamos ter os músculos profundos da coluna vertebral, que são os transversos espinhais. E aí, nesse grupamento, nós encontramos o curto rotador, o longo rotador, o multífido e o semi-espinhal. Poderíamos encontrar também o semi-espinhal da cabeça, como origem dessa cefaleia. Os músculos suboccipitais, anteriores, laterais e posteriores. Então, os posteriores são reto posterior menor da cabeça, o reto posterior maior da cabeça, o oblíquo superior da cabeça, o oblíquo inferior da cabeça. Aí teremos no lateral o reto lateral da cabeça e na região anterior o reto menor anterior da cabeça e o reto maior anterior da cabeça. Esse último sendo denominado ultimamente pela anatomia como o músculo longo da cabeça, né? Então, não existe disco entre C0, C1 e C1, C2. Então, nessa região, nós vamos encontrar probabilidades de uma origem desse tipo de cefaleia nas alterações das articulações occipital C1 ou atlanto-occipitais, que são duas articulações laterais, entre os côndilos do occipital e as facetas superiores da C1. Poderíamos encontrar nas articulações atlantoaxiais, então nós teremos as articulações atlantoaxiais laterais entre a faceta articular inferior de C1 com a faceta articular superior de C2. Teremos a articulação atlanto-odontoidiana, que é a articulação de C1 com o dente de C2, né? E as articulações de Lusca, de C2 e C3, que são as articulações onciformes, e as articulações intervertebrais e interapofisárias de C2 e C3, né? Também podemos incluir aí nesse mecanismo intersegmentar qualquer problema com os ligamentos dessa região crânio-vertebral. Então, pode dar também, pode provocar uma cefaleia cérvico-gênica. Em relação ao mecanismo intrasegmentar, então aí nós temos as estruturas neurais e vasculares nesse entorno das articulações entre o occipital C1, C1, C2, C2, C3, incluindo também os forames intertransversários, né, que vão ali, são a localização da saída do nervo espinhal. As estruturas mais importantes desse mecanismo intrasegmentar são os ramos anteriores e posteriores de C1 e C2, o gânglio da raiz dorsal de C2 e a raiz posterior do nervo de C3. Como mecanismo infrasegmentar, nós vamos ver a medula espinhal, a região inferior do cérebro. Então, essa cefaleia, ela pode estar vindo daí, quer dizer, pode ter uma origem aí nessa região, né? E o trato espinhal do nervo trigêmeo, ele tem uma importância particular, porque ele contém os ramos aferentes descendentes, né, do gânglio sensorial trigeminal, e esses ramos, eles vão terminar mais ou menos na região caudal de C3, né, ali no nível do núcleo espinhal do quinto par craniano, né? Esse trato descendente, ele possui 3 componentes. Um que é a via oral, que é a superior,
Segundo é a via intermediária. E terceiro é a via inferior, também chamada via caudal ou subnúcleo caudal. Essa segunda ordem de neurônios, ela forma uma coluna contínua de células, né, que são denominadas por Bogduk, né, de núcleo trigêmino cervical. E a mesma coluna é denominada por Goebel de corno dorsal da medula, né? Então, tanto uma denominação quanto outra estão corretas e são muito utilizadas. Esta anastomose neural de aferentes convergentes, né, é a base neuroanatômica fundamental para que você possa entender essas estruturas dolorosas da região cervical superior que podem gerar dores referidas para o crânio e provocar essas cefaleias cervicogênicas. Então, se você gostou desse vídeo, então curta e compartilhe com algum amigo que você acha que essas informações serão úteis, né? E siga minhas redes sociais. Siga-me no Instagram, curta minha página no Facebook e inscreva-se no meu canal do YouTube. Te aguardo lá, hein?